O Volkswagen Nivus parece ser um dos carros mais desejados do consumidor esse ano, muito por conta pela recepção calorosa até que ele teve quando a Volkswagen o apresentou, especialmente devido a este design aqui que o time da Volkswagen do Brasil criou, porque olha, realmente eles capricharam, mas tudo bem, beleza, é um fator importante para o consumidor brasileiro. Agora, como diria o ditado, beleza não põe a mesa não. Então aqui nesse vídeo a gente vai descobrir o que de fato o Nivus te entrega e se ele consegue superar aí só a sua beleza estética. Então, para descobrir essa resposta, a gente vai ver aqui nesse vídeo como é que é a convivência lá no espaço interno dele. Se você já andou no banco de trás de um Polo, você pode dizer que andou no banco de trás de um Nivus. Quais são os seus principais pontos fortes? Além de grande, o porta-malas também não rouba espaço aqui dentro das coisas. Vamos avaliar o acabamento interno dele. Você não vai encontrar nenhum material macio aqui no painel, mas pode encontrar algumas rebarbas aqui no acabamento. E se ele de fato parece um SUV quando você está dirigindo? Numa escala de 0 a 10, sendo 0 uma dinâmica idêntica ao do Polo e 10 idêntica ao do T-Cross, eu diria que o Nivus está no número 4. Mas antes da gente partir para a nossa avaliação, eu já peço para você dar aquela força na nossa campanha de chegar até os 50 mil inscritos até o final desse ano aqui no canal da KBB Brasil. Então se você ainda não é inscrito, já faça isso, aperta neste botãozinho agora para a gente sempre trazer vídeos novos para você aqui no YouTube. A versão que a gente vai avaliar do Nivus aqui é a Highline, a topo de linha dele, que tem preço sugerido de R$ 98.290. Mas esta cor e essas rodas são opcionais, rodas de 17 polegadas, e acrescem aí R$ 1.700 nessa conta para chegar ao preço lá em R$ 99.990. Mas se você tem um celular aqui que nem eu, ou pode usar este computador que você está vendo esse vídeo também, tanto faz, é só você acessar kbb.com.br para você saber exatamente quanto o Nivus está sendo vendido nas concessionárias, configurado desse jeitinho aqui, com opcionais, porque na KBB você consegue editar o veículo que você está consultando o seu preço. Então, não perca tempo, é de graça, é só fazer sua consulta lá no site. Você já deve ter visto muita foto e vídeo do Nivus por aí, então provavelmente você já formou sua opinião sobre ele, se ele é bonito ou não. A minha aposta é que você é do time que foi fisgado por ele, porque como eu falei no começo, a Volkswagen foi muito feliz nesse resultado. O Nivus consegue se descolar do Polo por fora, ainda que tenha teto e portas dianteiras dele, e também cria uma identidade própria em relação ao T-Cross, não só por conta do caimento do teto, mas o próprio capô, grade e para-choque dianteiro são bem diferentes do T-Cross. Mas beleza à parte, a gente precisa fazer alusão aí ao elefante na sala e dizer que ficar chamando de SUV qualquer carro que seja um pouquinho mais altinho, tipo um Nivus ou até mesmo um Honda WRV, está esticando demais essa corda aí ou engordando demais esse chapéu em que agora todo carro pode ser um SUV. Se a gente analisar friamente aqui, as dimensões do Nivus são muito parecidas com as de um Renault Stepway, que até ontem a gente chamava de hatch aventureiro. Aliás, o Stepway é 10 mm mais alto em relação ao solo do que o Nivus. Ou seja, se a gente estivesse falando de Pokémon, é como se o que a gente chama, e ainda vai chamar de SUV, nessa faixa aí de 80, 95 mil reais, fosse uma evolução dos hatches aventureiros, que se dão bem no tipo de realidade das ruas brasileiras que a gente tem por aí. É por isso que eu já vim dirigir aqui o Nivus para falar que a receita dele é bem um meio termo entre o que você poderia esperar de diversão, por exemplo, de um hatch, com algumas vantagens que a gente tem num SUV. Por exemplo, o Nivus ele é 1,7 centímetros mais alto do que o Polo em relação ao chão. E ele também tem ângulos de entrada e saída maiores também. Ou seja, isso significa que você tem um pouco mais de concessão, sim, para poder passar em buraco, remendo da pista e valeta, sem tanto medo de ficar raspando ele por aí. Eu não raspei o Nivus em nenhum momento por enquanto. E isso, ou seja, é uma vantagem a mais do Polo, que é um hatch.
Porém o Nivus ele é 2,2 centímetros menor em relação ao solo do que o T-Cross e tem um ponto H menor também. Ponto H é a distância que o seu quadril fica em relação ao chão. É o que vai determinar aí como a sua postura vai ficar naturalmente aqui dentro, se você vai ficar numa postura mais elevada ou menos elevada ao dirigir o carro aqui naturalmente. Os ângulos de entrada e saída também são menores no Nivus do que no T-Cross, o que caracteriza aí esse meio termo que eu falei. Você vai ter algumas vantagens de SUV em relação ao Polo, mas ele não está no nível do T-Cross de ser de fato um SUV. Então, para você que de repente não quer abrir muito mão aí de um prazer de dirigir que o Polo poderia te dar, por exemplo, aqui você vai ter um comportamento, uma dinâmica bem mais próxima de um hatch do que a gente teria no T-Cross, por exemplo. Você percebe que o Nivus ele tem bons reflexos aqui para mudar de direção, por exemplo. Ele não fica transferindo tanto peso de um lado para o outro, porque o centro de gravidade dele não é tão alto, já que ele não é tão alto mesmo quanto o T-Cross e o ponto H dele, como eu falei, é um pouco menor. Então, em dinâmica, ele até consegue ficar mais próximo de um hatch mesmo. Agora, se você é do tipo de público que está justamente procurando um SUV para priorizar em um conforto, ele não vai te entregar o mesmo conforto que o T-Cross te entregaria. Porque este comportamento aqui dinâmico dele, por ser mais parecido que um hatch, faz com que a suspensão dele seja um pouco mais durinha. Ela é mais macia do que o Polo, mas não no mesmo nível que o T-Cross. Se você passar por uma rua muito esburacada, você vai perceber que ela faz mais barulho, ela não tem aquele comportamento mais aveludado e tão macio quanto o do T-Cross, por exemplo. Ou seja, ele está um pouco mais perto do hatch Polo do que do T-Cross em termos de conforto. Bom, para mim que não sou tão fã de SUV ainda assim, eu não sou um pai de família ainda, então para mim eu gosto desse equilíbrio do Nivus, porque ele de fato torna a condução aqui um pouco mais prazerosa do que a de um SUV. E sem contar que essa escolha de motor 1.0 turbo com esse câmbio automático de 6 marchas, que já é o velho conhecido aí conjunto que a Volkswagen trabalha em vários carros, ele aqui no Nivus também traz um nível de desempenho bem agradável. Você não vai ter problema aqui para fazer qualquer tipo de manobra ou passar qualquer sufoco se você estiver numa estrada para ultrapassar ninguém. As aletas aqui atrás do volante ajudam se você quiser ter uma troca um pouco mais dinâmica de marchas, né? As trocas são rápidas, só você colocar o câmbio aqui no modo manual, que daí ele não tira o seu controle aqui do carro. Se você for direto na aleta, ele vai ficar puxando toda hora para o câmbio automático. Mas em termos de desempenho não tem muito o que reclamar. Aliás, os números de teste da 4 rodas, aí nossa parceira da KBB Brasil, que disponibilizou esses números pra gente, mostram que ele faz uma aceleração de 0 a 100 km em 11,1 segundos, o que não chega a ser nada surpreendente, mas é um bom resultado para um SUV, né, desse tamanho aqui. E também a retomada de velocidade dele de 80 km por hora a 120 é feita em 7,5 segundos, ou seja, o que já é um número bem mais legal, que justamente mostra a vantagem de você ter um motor turbo com um pico de torque já disponível numa faixa de rotação de 2.000 até perto das 4.000 rotações por minuto. Como você tem sempre esse pico de torque disponível, quando você vai fazer uma retomada dessa, ou seja, que seria a simulação de uma ultrapassagem, você vai fazer em menos tempo. Outro número que é legal destacar do teste da 4 rodas é o desempenho que o Nivus teve em freios, porque de 100 km por hora a 0, ele precisou de pouco menos de 35 metros para chegar até a imobilidade, o que é uma distância bem interessante, assim, considerando um carro desse porte aqui, ou seja, mostra bastante segurança nos freios. E aqui a nossa sensibilidade prática é que ele realmente está bem calibrado. Você logo no início já tem uma boa resposta aqui do pedal do freio. Quanto ao consumo, o downsizing do Nivus rende uma eficiência apenas razoável. Ele é mais potente que o WRV e Nissan Kicks, por exemplo, mas os números de consumo dele são bem próximos dos dois. Vão de 7,7 km por litro a etanol na cidade e 13,2 km por litro a gasolina em rodovia, isso segundo o Inmetro. Agora com o carro parado dá pra gente perceber que se lá fora o Nivus tem toda uma identidade própria, aqui dentro ele é um Polo mesmo, né? Bem parecido com o Polo, com exceção aqui desse volante que é importado do Golf 8, que aliás é um belíssimo volante, né? Pra você ter uma empunhadura aqui muito boa de usar, e essa tela também do VW Play que é nova, mas eu vou falar já já.
Agora, essa é a parte em que eu mais vi as pessoas descontentes com o Nivus nas redes sociais, porque de fato, né, você ter o mesmo padrão de acabamento, né, de um carro que custa 100 mil reais em comparação a um que pode custar 30, 40 mil reais a menos, não é a situação mais ideal, né? E de fato a gente só tem plástico rígido mesmo aqui no painel, em tudo que a gente toca. Bom, tem um corinho sintético aqui para você apoiar seus cotovelos, o que já é alguma coisa, mas a questão não é nem ser plástico comum aqui no acabamento, é porque você tem algumas rebarbinhas mesmo, que não é tão comum assim de se ver em Volkswagen, né? Mas, por exemplo, ó, o encaixe aqui dessa peça não tá dos melhores, se a gente passa o dedo aqui também a gente consegue sentir alguma rebarbinha, no ajuste aqui de altura e profundidade do volante também a gente pode sentir alguma rebarbinha ou outra, ou seja, poderia ser mais caprichado o acabamento do Nivus, sim. Em termos de funcionalidade, o baú das portas é ok, assim, para você colocar a sua garrafa, ele tem um espaço razoável. Esse espaço na frente do câmbio quebra um bom galho para você colocar a carteira e celular escondido aqui. Temos a entrada USB da conectividade aqui também. Temos esses dois porta-copos, tomada. O baú, de novo, não é dos mais úteis, assim, porque ó, ele é do tamanho da minha mão, assim, não tem muita profundidade, mas pelo menos você consegue ajustar aqui o apoio do braço, né? Em termos de mimos, pelo menos aqui nos para-sóis a gente tem espelhinho com luz dedicada, tem esse porta-óculos aqui também e luzes dedicadas para o banco do passageiro atrás. Luzes foi de doer, né? A tecnologia, pelo menos, é ponto forte do Nivus, especialmente na versão Highline, porque já vem de série com painel digital Active Info Display, que dá para você configurar a visualização das informações, escolher o que você quer ver na tela e mexer tudo isso aqui pelos comandos do volante. Essa versão também conta com recursos inéditos para essa faixa de preço, como o piloto automático adaptativo, que mantém a distância programada do carro da frente e alerta e frenagem autônoma de emergência. Fora, é claro, os sensores dianteiro e traseiro e a câmera de ré também. Essa tela aqui é de 10 polegadas do VW Play e ela foi uma das novidades mais celebradas aí pela Volkswagen durante o lançamento do Nivus, porque ela foi toda desenvolvida aqui no Brasil, então é um sistema inédito da Volkswagen. Você vê que ela já é toda intuitiva aqui também de usar, bem fácil, simples, rápido aqui os comandos, enfim, ela é bem intuitiva mesmo. Você pode usar o Android Auto, né? Ela tem conectividade com o Android Auto via cabo, mas se o seu celular é Apple, você tem uma vantagem porque você pode usar aí sem fio, conectar o seu CarPlay sem fio. Que mais temos aqui para falar dela? Ela também ela não tem internet embutida, como alguns concorrentes trazem, tipo o Onix Plus, né, com 4G, porque a Volkswagen diz que ela não quer onerar os seus consumidores com mais um plano de internet para você pagar, já que você teria que pagar à parte, né? Mas ela compensa isso tendo uma conexão Wi-Fi aqui para você usar alguns aplicativos embutidos já nela, tipo Waze, Porto Seguro, Estapar, enfim, dá para baixar até iFood aqui, ou seja, é um sistema bem moderno mesmo. Como o Nivus é derivado do Polo e até para ele ficar bem posicionado aí abaixo do T-Cross, a gente tem a mesma distância entre eixos aqui, entre ele e o hatch, são 2,56 m. Como vocês podem ver aí, quem tiver querendo o Nivus para ser um SUV aí em Caps Lock, não vai ser exatamente isso que a gente vai ter aqui dentro. Eu tenho 1,70 m e tenho menos de um palmo aqui de distância dos meus joelhos para o banco que está configurado como se eu fosse dirigir. Mas está certo que eu não estou apertado aqui dentro também, né? Não é que eu estou num aperto, mas não tem uma abundância aí de espaço como a gente tem, um espaço mais generoso no T-Cross. 3 adultos aqui dentro, aí sim eu acho que seria um pouco exagerado, porque aqui ó, este assoalho é bem elevado e tem um ressalto aqui, esse banco do meio também, acho que não ficaria muito confortável 3 adultos aqui não. 2 adultos, aí ok. Mas é legal destacar que temos esta entrada, esta saída de ar dedicada aqui do ar-condicionado este que aliás é automático e digital, mas é só de uma zona, os comandos ali na frente, e temos uma entrada extra aqui, USB também, para você carregar o seu celular. A gente não tem nem um apoio de braço aqui, nem uma alça PQP, e também a gente só tem aqui mais para completar este porta-revista aqui e o baú das portas. É isso, conviver com o carro aqui dentro. Pelo menos a Volkswagen foi inteligente aqui para compensar essa crítica que eu acho que em algum momento as pessoas fariam em relação ao espaço interno, com um porta-malas generoso aqui atrás para o Nivus. São 415 litros aqui dentro, o que não chega a superar os seus rivais todos aí possíveis de SUVs compactos, mas querendo ou não, é um pouquinho maior até que o do Jeep Compass, que é um SUV médio, né? E outra
outra característica bem interessante desse porta-malas é que ele funciona com amortecedor, vejam só, não tem aqueles pescoços de ganso, né, para de repente atrapalhar aqui a usabilidade dele. Se você precisar ampliar aqui o espaço interno, é só você rebater os bancos, mas tem que ser lá na frente, porque aqui atrás não tem nenhum atalho, aí fica aí como deve ter aparecido já na sua tela. E aqui embaixo nós temos o step, que não é temporário. Ah, faltou dizer que esse degrau aqui do assoalho poderia ser um pouco menor também. Se fosse mais baixo aqui esse degrau, ficaria mais fácil para você pegar e retirar coisas, principalmente malas mais pesadas. Mas tudo bem, não é um porta-malas perfeito, mas é muito bom. Além dos itens que nós já mostramos, a lista de série do Nivus Highline fica completa com 6 airbags, controle de estabilidade, faróis de LED com DRL e acendimento automático, faróis de neblina com função cornering, rebatimento elétrico dos retrovisores, chave presencial e partida por botão. Bom, tá aí a nossa avaliação do Nivus. Agora você sabe que o grande propósito dele é tentar preservar o quanto ele pode de uma dinâmica de hatch e aliar isso a algumas vantagens de um SUV como o T-Cross. Mas calma, se você ainda não está convencido de colocar um desse na sua garagem, fica tranquilo porque a gente ainda tem aquela nossa comparação que a gente faz com os protagonistas aqui do nosso canal no YouTube. Então a gente vai comparar o Nivus e destrinchar ele em relação a dois possíveis rivais. Não são exatamente a mesma proposta, mas tem ali faixa de preço parecida. Estou falando do Honda WR-V e do Nissan Kicks. Se você quiser saber como é o custo-benefício desses três carros, do Kicks e de quebra, o nosso veredito sobre ele, é só você se inscrever aqui, assinar as notificações, assim você não vai perder quando a gente colocar este vídeo no ar aqui no YouTube. Antes de você sair daqui, se você ficar comigo até este momento, deixa o like aqui no vídeo também, se inscreva no nosso canal, porque a gente precisa chegar a 50 mil inscritos ainda esse ano, quem sabe com a sua ajuda a gente vai conseguir. Valeu e até a próxima!